Oi pessoal, eu me chamo Mônica, sou psicóloga, trabalho na APAE de Guimarães e na Secretaria de Educação e Cultura do nosso município. Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre um assunto muito importante, que é os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde mental durante a pandemia. Para começar a falar sobre isso, eu vou explicar para vocês uma emoção que é muito comum, que é o medo. Algumas pessoas sentem medo de contrair o vírus, algumas pessoas sentem medo que algum ente querido, contraia o vírus e acabe ficando doente, e isso é completamente normal. O medo, ele é uma emoção que faz com que o nosso corpo se proteja, se prepare para algum perigo ou ameaça. Então, sentir medo é funcional para as nossas vidas. Quando eu sinto medo de contrair o vírus, eu tomo as medidas que são recomendadas. Eu faço uso de álcool em gel, eu evito sair de casa, quando eu saio eu uso máscara, higienizo as mãos. Então, o medo me protege, de contrair aquele vírus. O problema é quando esse medo ele se torna algo disfuncional, quando o medo ele é exagerado. Então, eu perco noites de sono, eu desconto a minha ansiedade, o meu estresse na alimentação, e isso não é saudável para a minha saúde mental. Então, a gente tem que saber diferenciar se o nosso medo ele está sendo funcional ou se ele chegou ao ponto que ele é disfuncional para a minha vida. Para tentar controlar esse medo, para não deixar que ele se torne algo disfuncional e para cuidar da saúde mental, a gente precisa saber diferenciar aquilo que a gente controla daquilo que a gente não controla. Então, o que eu controlo? Eu controlo os meus comportamentos e as minhas atitudes. Não adianta eu me preocupar, ficar o tempo todo pensando na quantidade de pessoas que estão contraindo o vírus. Eu não controlo a quantidade de leitos que tem nos hospitais. Então, eu controlo os meus comportamentos. Então, se eu controlo os meus comportamentos e as minhas atitudes, eu preciso fazer a minha parte, que é seguir as recomendações, que são feitas. Isso sim eu controlo. Então, isso eu posso fazer, eu posso controlar e ajudar na disseminação do vírus, nesse sentido. Mas as demais coisas, infelizmente, a gente não controla. É importante também para a saúde mental saber, procurar menos possível informações sobre o que está acontecendo. Ficar o tempo todo na frente da televisão ou procurando na internet sobre o que está acontecendo com o coronavírus não vai te ajudar. Vai te deixar mais preocupado, vai te deixar ansioso. Isso não vai fazer bem para a sua saúde mental. Então é interessante separar apenas um momento do seu dia para pesquisar e se atualizar, mas não ficar o tempo todo procurando notícias do coronavírus. Muito relacionado a isso é a questão das fake news. Às vezes a gente se preocupa por uma notícia, com uma notícia que é falsa. Não faz sentido eu me preocupar com algo que não é verdadeiro. Então, procurar as fontes das informações que está recebendo, ver se realmente é confiável, para depois se preocupar, e para depois sair compartilhando. A gente também tem que ter cuidado com isso. As crianças também estão vulneráveis a essas informações, porque elas estão ouvindo, elas estão vendo na internet. Então a gente tem que ficar de olho no que os nossos filhos estão escutando. Porque o que acontece com as crianças? Elas tendem a fantasiar as informações. Então, às vezes, essa criança fantasia a informação de uma forma tão catastrófica e fica preocupada, fica com medo. Isso não vai ajudar, não vai fazer com que ela fique bem. Então, fica de olho no que seu filho está vendo, no que ele está escutando e pare por um momento para conversar com ele, para perguntar como ele está se sentindo, Pergunta para ele se ele sabe o que está acontecendo, explica por que não está tendo aula, pergunta como ele se sente, se ele sente medo. Se seu filho te falar que está com muito medo, esse é o momento de você tranquilizá-lo. Você pode dizer: filho, vai ficar tudo bem.
Nós temos que fazer a nossa parte e podemos ficar, despreocupados. Tranquilize seu filho. Mostre para ele que existem pessoas, existem médicos e cientistas que estão procurando um tratamento, uma cura. Tranquilize. Mas assim, você tem que ter muito cuidado para não estar nervosa, ansiosa, porque você pode passar isso para a criança e ela vai ficar ainda mais preocupada. Se você ainda não falou sobre o coronavírus com seu filho, no meu perfil profissional eu dou algumas dicas de como contar o que é o coronavírus para as crianças. Lá tem um textinho, uma historinha, que fala o que é o coronavírus de uma forma muito lúdica. Então talvez seja interessante você dar uma olhadinha antes de falar com o seu filho. Eu também dou algumas dicas de como fazer isso. O meu perfil profissional é @monicaalves.psico. Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Voltando a essa questão da saúde mental, Outra atitude importante para manter a saúde mental nesse período tão difícil é estabelecer uma rotina. Estabelecer metas para o seu dia, estabelecer um horário para acordar, horário para se alimentar, horário para dormir. Isso é muito importante. Se você quer ser uma pessoa mais produtiva dentro da sua casa, você precisa preparar esse ambiente também. Então, ficar de pijama o dia todo não vai te ajudar a ser mais produtivo. É importante que você prepare esse ambiente para que ele fique um pouco mais sério, para que você também encare essa situação de uma forma um pouco mais séria e consiga cumprir as suas metas. Isso vale para as crianças também. Então, estabelecer uma rotina para aquela criança, horário para ela acordar, para ela se alimentar, para fazer as atividades da escola. Se ela é uma criança que estudava na parte da manhã, deixa esse período para ela fazer as atividades escolares, para se aproximar o máximo possível da rotina anterior que ela tinha. Então, estabelece uma rotina para ela, deixa momentos para ela fazer também atividades que ela gosta, momentos de lazer. Seja um pouco mais estruturado o dia dessa criança. E outra, dica que eu dou, que eu acho que é muito importante também, é a questão da gente tentar olhar para esse momento de uma forma mais positiva. Porque nós estamos ficando em casa com a nossa família. Nós estamos ficando em casa com as pessoas que a gente ama. Será que não tem nem um pouquinho de positivo nisso? Então vamos aproveitar esse momento para estar com as pessoas que a gente ama, fazer coisas que a gente gosta, assistir aquele filme com o filho que você não tinha tempo antes. Agora esse é o momento. Então tente olhar para essa situação com um pouquinho mais de positivismo e fazer coisas que você gosta também, deixar esse momento ser um pouco mais prazeroso. Eu acredito que essas são as orientações que eu dou para vocês, para que vocês cuidem um pouco mais da saúde mental de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma com essas recomendações que eu passei aqui. Esse videozinho, ele faz parte de uma série de trabalhos que a Secretaria de Educação e Cultura vem desenvolvendo no meio virtual. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque vem muita coisa legal por aí, vem muito assunto interessante que pode te ajudar a passar por esse momento tão complicado. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Um grande abraço para vocês. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos passar por esse momento tão difícil e vai ficar tudo bem.